O sentido da vida é descobrir seus talentos. E o propósito da vida é compartilhá-lo. Pablo Picasso. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o Ikigai Flow, a importância, a chave, encontre o Ikigai Flow e descubra o seu propósito e o seu sentido da vida. Meu nome é Minoru Ueda e eu quero compartilhar com você a questão do Ikigai Flow, da importância e dessa relação com o propósito de vida e com, principalmente, do sentido da vida. Há um tempo atrás eu reencontrei uma aluna de 10 anos atrás, num curso e tal, encontrei com ela em uma outra empresa e ela compartilhou, além da foto, para comprovar que ela estava naquela palestra juntamente com a minha amiga Elizabeth, psicóloga, nós estávamos ministrando esse curso, e ela comentou que o curso que nós trabalhamos, que a gente trabalhou bastante a questão das emoções positivas, relacionando principalmente com a questão da qualidade, do bem-estar, da entrega. Ela falou, aquilo foi muito importante porque isso também desempenhou uma diferença para a minha relação com meu filho. Ela falou, olha, eu sempre trabalhei em estimular os pontos fortes, tudo isso, mas depois daquela palestra, depois daquele encontro, daquele workshop, eu comecei a desenvolver principalmente a estratégia dos pontos fortes com meu filho. E ela comentou o seguinte, olha, meu filho, ela ingressou na uma das melhores faculdades, já está formado, ele já ministra a aula e, paralelo a isso, ele está desenvolvendo os seus pontos fortes, cada vez mais seus pontos fortes ligados a artes plásticas, a escultura, tudo isso. Então, quando a gente fala sobre o Ikigai Flow, a gente tem no passo a passo, um dia a dia, né? Não é complicado, mas Ueda, o que é Ikigai Flow? Ikigai Flow, como a gente sempre comenta, que se a gente compartilha nos vídeos anteriores, se a gente especifica, é o encontro entre o que você faz bem feito, o que você ama, a sua paixão, e que isso contribui para a sociedade ou para as pessoas ao seu redor, e o quarto que você é recompensado. Esses 4 encontros, a gente está trabalhando bastante nos nossos vídeos. Inclusive, inscreva-se no nosso canal, tem vários vídeos sobre pontos fortes, mentalidade de crescimento, inteligência emocional. Mas vamos voltar ao filho daquela aluna? Então vamos lá. Nós estamos falando do Ikigai Flow, como que esse jovem, né? Muito jovem, ele encontrou o seu propósito de vida e o seu sentido de vida. Ele trabalha como educador com crianças, e ele trabalha, né, com todo o processo educacional, desenvolvendo o que é um ponto forte dele, que é a comunicação, e concomitante a isso, ele também está fazendo a sua contribuição para a sociedade com as crianças, e é remunerado, ele é recompensado com isso. Uma recompensa também interna, que é a questão do flow. Flow, o estudo do fluxo da vida, onde você tem um encontro, principalmente seus pontos fortes e das suas habilidades, desenvolvida pelo Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, através de várias obras, entre elas uma obra chamada Flow, Guia Prático. Como encontrar o foco ideal no trabalho e na vida. Essa obra é bacana, principalmente porque ele compartilha principalmente essa questão de quando a gente não está em flow, quando a gente não está no fluxo. Eu sempre compartilho essa imagem aqui do encontro entre desafios e habilidades ou competências. Por isso que é importante a gente descobrir os nossos pontos fortes, né? Que inclusive é o título do livro do Clifton e do Marcus Buckingham. Então vamos lá, vamos estar falando então como que essa relação de você descobrir os seus talentos pode ser o sentido da sua vida e o propósito é compartilhá-lo, né? Através do Pablo Picasso e pegando, né, a linha desse jovem filho dessa aluna, que ela compartilhou. Foi muito bacana esse reencontro, né, com ela, porque ela trouxe um feedback de como está sendo a jornada do filho dela. Então vamos lá, vamos fazer essa conversa aqui. Do processo do propósito de vida, muitos de nós estamos fazendo essas reflexões. Qual que é o meu propósito, né? E eu tenho um amigo que foi um dos professores que falou assim, seu propósito é você trabalhar os seus desafios emocionais.
Pode ser, mas acima de tudo, o seu propósito é compartilhar os seus talentos, os seus pontos fortes. Agora, por que é importante você descobrir seus talentos, seus pontos fortes? Para você realmente compartilhar, e não tem idade. E aqui eu lembrei aqui de um jovem, um rapaz, senhor, né? Jovem. Ele fez a sua transição de carreira, olha que interessante, ele fez a sua transição de carreira em outro país. Ele tinha um grande sonho de viver em outro país, né? Ele tinha um grande sonho de que sua filha também pudesse ser educada, né, durante o seu processo educacional na língua do idioma inglês, porque ele sempre teve essa preocupação desse processo. E aí essa pessoa eu conheci ele no hotel onde a gente estava passando alguns dias, e aí a gente começou a conversar, e ele falou, aí eu falei, de onde? É sempre aquela pergunta, né? De onde, que cidade que você é? Ele falou, olha, eu sou aqui dessa cidade, só que hoje eu estou vivendo, né, na Inglaterra, na Inglaterra. Eu falei, puxa vida, quanto tempo? Uns anos, só que eu cheguei lá e eu não tinha, né, eu sou engenheiro, e hoje eu atuo não como engenheiro, porque tem que fazer todas as práticas, tem que ter uma fluência no idioma inglês, por isso que era a preocupação dele, né, da filha também não sofrer o que ele sofre por não ter a fluência no idioma inglês. E ele falou, olha, eu tive que fazer todo um processo de transição de carreira. E ele falou, olha, apesar de ser engenheiro elétrico e de atuar lá não como engenheiro elétrico, eu atuo como engenheiro elétrico. E ele começou a contar a história. E aquilo, né, quando a gente está olhando a nossa filosofia, que é a nossa filosofia de vida, né? Porque a filosofia de vida do Ikigai Flow é algo que eu pratico na minha vida e pratiquei durante esse processo, principalmente das várias transições de carreira, mas principalmente quando eu migrei, que eu fiz a transição da área executiva para retornar para a área de educacional, para dessa área de como mentor, como professor, como educador. Vamos lá. Não tem idade. Não tem idade para você fazer a conexão do seu propósito de vida com o Ikigai. Um dos primeiros passos é descobrir os seus pontos fortes. E para isso, no livro Descubra os Pontos Fortes, aqui dessa obra fantástica que a gente sempre comenta, a gente sempre destaca, Descubra os seus pontos fortes, do Marcus Buckingham e do Clifton. Inclusive a gente vai deixar na descrição o link, caso você queira adquirir. Ele compartilha os 34 talentos, né? Então, ele compartilha aqui para você poder reconhecer quais são os talentos que você tem no seu dia a dia, tá? Então, é uma combinação de talentos. E também ele compartilha os indicadores para a gente entender quais são os nossos talentos. O que é um talento, né? Que aí, quando você pratica, né, você torna isso como ponto forte. Opa, estou falando de prática? Sim, tem muito a ver com a prática, com o desejo de fazer algo. É como se fosse um imã, né? Um imã interno, que você fala, nossa, eu desejo desenvolver tal coisa. Esse jovem, filho dessa aluna, ele sempre teve desejo de compartilhar conhecimento. Opa, educador, professor. E satisfação. Essa satisfação é interessante que a gente observa, talvez seja o caso de você, deixe no seu comentário, de você ter satisfação de ler uma obra, de um livro e compartilhar com as pessoas. Então observar não apenas o resultado, mas o processo o processo de encontrar o seu Ikigai Flow através dos pontos fortes. Então desejo, satisfação e aprendizagem rápida. Essa aprendizagem rápida tem muito contato com os feedbacks que a gente recebe. Olha, Ueda, como você aprende rápido, de repente, essa habilidade. E essas habilidades, para você que é educador, educadora, pai, mãe, tio, tia, avô, percebe o que aquela criança tem como aprendizagem rápida. De repente, essa criança tem facilidade em cubo mágico, né? Desenvolveu, como é o caso da minha filha, né? É inteligência espacial desde criança. Eu lembro quando ela ganhou o cubo mágico, ela fez 7 anos, parece que faz pouco tempo. Ela ganhou o cubo mágico e assistindo, ela varou a noite, madrugada, né, para ver como que fazia, e aí de manhã, no dia seguinte, ela já estava fazendo, né, calcula aí, né, então era quantos minutos?
Então, essa habilidade. Então, essa habilidade, você vai percebendo que existe uma aprendizagem rápida. Por isso que é muito importante a gente perceber o link, né? Assim, esse detalhe é importante, porque quando as pessoas começam a conhecer o processo do Ikigai, isso eu recebo dos feedbacks dos alunos, das alunas, tanto nas aulas, né, nos nossos cursos online, nos nossos cursos presenciais, nas palestras, e também nas conversas, no voluntariado, as pessoas começam a falar, nossa, sobre Ikigai Flow é complicado, né, professor? Porque a gente tem que começar com o que ama. Não. As áreas do Ikigai, que foi compartilhado nessa obra aqui, Ikigai, o segredo japonês para uma vida longa e feliz, que foi desenvolvida, eles chamam de mandala, né, do Ikigai, foi compartilhado nessa obra aqui pelo diagrama de Mark Wynn, né, que aqui, a primeira então tá esse desenho aqui, né, o que você ama, né, o que você ama, o que o mundo precisa, o que você faz bem feito e o que você é remunerado, né? Eu gosto muito de substituir, você é recompensado, porque a pesquisa do Ikigai, né, foi realizada principalmente com os centenários e as centenárias da ilha de Okinawa, onde eles perceberam que existiam centenários com qualidade de vida, com bem-estar, e perceberam que tinha um encontro, né, o equilíbrio entre o que elas faziam bem, né, era uma maestria, um talento, um ponto forte, com o que era a paixão que ela amava, que fazia bem para a sociedade e recebia uma recompensa, seja ela financeira ou emocional. Eu já gravei alguns vídeos anteriores, a minha experiência, né, do estágio que eu estive lá no Japão, e onde eu tive a oportunidade, principalmente, de conhecer a escola, onde meu tio era diretor, era uma escola aqui no Brasil, Fundamental 1, né, e eu conheci duas pessoas que desenvolvia o seu próprio processo do Ikigai, né, no seu dia a dia. Um professor que já estava aposentado e um funcionário que já estava aposentado, que cuidava da escola, que tinha essa maestria de fazer bem feito, de repente, né, cuidar da manutenção da escola. O outro, né, da plantação, sempre tem a plantação de arroz, isso é muito comum, eu não sei se ainda continua, faz alguns anos que eu estive lá, mas principalmente no interior você tem as plantações de arroz onde a própria comunidade, a própria pessoa cuida daquele processo. Então o Ikigai, né, eu gosto muito quando a gente trabalha o Ikigai, é iniciar a reflexão com o que você faz bem feito. Que você faz bem feito. Isso vem ao encontro dessa obra magnífica, Bom Demais para Ser Ignorado. Essa obra é bacana porque faz parte do Clube do Livro que eu faço parte, né, desenvolvido pelo professor Elton Luiz. E aqui o Cal Newport, ele fala sobre da questão do artesão, né? Então, deixa eu até observar aqui, ó. Ele fala assim, que ele fala também sobre a questão da paixão, deixa eu até perceber aqui, ó. Ele fala assim, siga a sua paixão é um conselho perigoso. Por isso começar o Ikigai pelo que você ama é um conselho perigoso. Por quê? Eu vou dar um exemplo, pessoal. Eu comecei a atuar profissionalmente com 15 anos, eu não sabia o que eu amava, né? Eu comecei a trabalhar e desenvolver e eu percebi que era um ponto forte, essa questão da comunicação, essa questão de compartilhar conhecimento, mas a partir dos feedbacks. Era um talento, mas eu tive que desenvolver esses pontos fortes, através de cursos, através de leitura, tudo isso, para desenvolver esse ponto forte. Então ele comenta aqui que a questão sobre o seu trabalho, ser ou não sua verdadeira paixão, e em vez disso, Cal Newport compartilha. Em vez disso, voltar o foco na direção de tornar-se tão bom que eles não poderão ignorar você. Isto é, independente do que você faz para ganhar a vida, encare seu trabalho como um artista de verdade. Por isso que ele fala sobre a questão de você ter a mentalidade do artesão e não a mentalidade da paixão. E aqui é bacana, que definição genial, ó. Enquanto a mentalidade do artesão concentra-se no que você oferece ao mundo, a mentalidade da paixão concentra-se no que o mundo pode oferecer a você.
No caso daquele jovem, jovem que eu conheci, né? Eu falo que jovem é uns 40, 50, né? Tudo isso, que foi para a Inglaterra, engenheiro elétrico, e ele atua como eletricista lá na Inglaterra. E ele falou assim, Ueda, eu utilizo a minha maestria, porque o conhecimento que eu tenho de todo o processo, né, de projeto da engenharia elétrica, isso agrega valor para o meu trabalho e para as pessoas que estão ao meu redor. E ele falou, e outra, eu adoro fazer o que eu faço. Ele falou, eu sempre fui um engenheiro de colocar a mão na massa na indústria, nas instalações e tudo isso. Olha só, o Ikigai, ele desenvolve o que ele faz bem, ele começa, através dos feedbacks, perceber que realmente é algo que ele faz bem feito, então tem a sua paixão. E aqui ele é muito bacana, porque ele falou assim, olha aqui a reflexão do autor dessa obra magnífica, Cal Newport. Foque na direção de tornar-se tão bom que ninguém poderá ignorar você. Então, ele comentou que na sociedade, na cidade, ele é conhecido como o eletricista que resolve os BOs, né? Que consegue fazer com qualidade bem feita. E aí a recompensa dele aumenta. A recompensa dele, ele falou, olha, eu fui boca a boca, eu sou um brasileiro lá na Inglaterra, né? Então, esse conceito é bacana. Vamos pegar o jovem, aquele filho, né, da minha amiga que a gente comentou logo no início. A mãe comentou, lógico, mãe, né? Mas ele dá aula, né, em umas escolas mais bacanas, com uma mentalidade muito de agregar valor. Ela falou assim, meu filho dedicou tanto essa questão da educação que ele faz uma ponte, faz uma conexão com as habilidades manuais que ele tem, lembra da questão de ser artista plástico, no processo, que ele falou, e ela falou isso, olha, ele começou a despertar, né, a atenção, não apenas às crianças que davam feedback para as professoras, para os professores, mas principalmente para as pessoas que coordenavam a escola. Então ele começou também a ministrar treinamentos para os outros professores e professoras de como conectar a questão teórica com a questão prática. Então essa relação é importante do Ikigai Flow. Então é assim, você trazer o propósito de vida, como o Picasso observou, né, que o nosso propósito, o nosso sentido da vida é entender quais são os nossos talentos e compartilhar o nosso propósito através do processo do flow, do processo do fluxo, que é o encontro entre as nossas habilidades e os nossos desafios. Aí, dentro dos estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, quando a gente não está em flow, ou quando a gente está com apatia, quando a gente tem muito ponto forte, muitas habilidades e não tem os desafios, e aqui é muito importante a gente também observar que às vezes os desafios não precisam vir da área externa, mas também a gente gerar esses desafios na nossa questão interna, e não ficar só acumulando informação e conhecimento. E para isso eu tenho que lembrar aqui do Anselm Grün. É um monge alemão que tem nessa obra Não Desperdice Sua Vida. Essa obra é curta, pouca, mas é genial, é profundo. Vamos deixar também o link na descrição aqui do nosso vídeo, a descrição caso você queira compartilhar ou comprar, né, adquirir. Vamos lá. Ele diz o seguinte, vamos lá. Vamos fazer um link com a mentalidade lá do artesão, do Cal Newport, com o processo do Ikigai Flow, do fluxo, e fazer algo o que você faz bem feito, gerando o que você ama, faz a contribuição para a sociedade e ainda você é recompensado. E não tem idade, porque esse engenheiro elétrico que eu comentei com você, ele falou, olha, eu fui depois dos 80, lá para a Inglaterra eu tive que reaprender, aprender. Por isso que o analfabeto do século XXI, conforme as reflexões preciosas de Alvin Toffler, não é aquele que não sabe ler ou escrever. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe desaprender para reaprender. Né? Porque a longevidade a gente vai acumulando, né? Vai acumulando informação, né? E às vezes quando o acúmulo ocorre, né? Inclusive, deixa eu beber um pouquinho de chá aqui. Quando a gente vai acumulando,
Nosso conhecimento é como aquela metáfora, né, do jovem que foi procurar um mestre para descobrir a essência da vida, o propósito, o sentido da vida, né? Chegando, mestre, eu já fiz tal curso, eu não sei o quê, já trabalhei não sei o quê, não sei o que lá, agora eu quero aprender com você o Ikigai, né? Entender o sentido da vida, o propósito de vida. Aí o mestre pegou uma chaleira de chá e tal, pediu para o jovem ficar com o copo, foi derramando chá, e começou a derramar por fora, né? E começou a queimar o dedo do jovem. O jovem, ai, mestre, tá queimando chá aqui na minha mão e tal. Aí, o que é isso? Ele falou, você não dá para aprender nada comigo, sua cabeça tá tão cheia, né, que não consegue entender, não consegue captar, não consegue beber, não consegue entender espaço, né, para ter a reflexão do processo do que é o sentido da vida. E aqui, um sentido da vida que é compartilhado aqui pelo Anselm Grün, ele diz o seguinte: precisamos aprender e absorver algo, ok, para que possa fluir de nós. Olha que bacana. A gente está aqui, no YouTube, a gente vai aprendendo, reaprendendo, e vai compartilhando. Sua vida não dá frutos. De tanto regar as plantas, elas se afogam em vez de florescer. Por que ele fala isso? Tem muita gente que ele dá o nome de input e output. Tem muita gente que tem muito input e não tem output de compartilhar conhecimento. Por isso e por conta disso é tão importante que a gente compartilhe. Né? Então ele fala assim, algumas pessoas acabam se engasgando com excesso de input, né? Vai fazendo curso, eu preciso fazer curso. Não, para um pouquinho, faz as suas conexões, né, do processo de aprendizagem, né? Porque a gente estava lá, né, lembra, tem um processo da hierarquia, né, do fluxo de aprendizagem do conhecimento, do inconsciente e incompetente. A pessoa é inconsciente e incompetente, né? Não sabe que não sabe. Aí, de repente, a pessoa se torna consciente da sua incompetência. Né? Então, não sabia a questão do Ikigai, né? Nossa, o encontro com o flow, né? O flow lá no meio, perceber que fluxo, né? Deu um fluxo do que eu faço bem feito, o que eu amo fazer, o que faz bem para a sociedade, e ainda eu recebo uma recompensa. Então, eu começo a se tornar um consciente, né? Competente. Né? E aí vai gerando a consciência competente, peraí, isso aqui tem a ver com meus pontos fortes, o que eu tenho mais satisfação em fazer, o que eu tenho desejo de fazer, igual o jovem lá, né? Eu tenho satisfação e desejo de dar aulas e eu faço bem feito a questão de linkar as questões práticas. Do engenheiro elétrico que está na Inglaterra como eletricista, muito bem remunerado, fazendo o que gosta, tendo uma das principais metas é a sua filha, né, tendo a educação britânica lá, tal, era a meta dele e da esposa, né, a esposa também atuando como uma empresa que faz atividades com a América Latina, então ela utiliza também os seus pontos fortes, as suas habilidades, e vai ao encontro desse processo. Quando você vai ao encontro desse processo, nessa questão do Ikigai, e principalmente gerando esse bem-estar, essa felicidade, essa imersão total, eu gosto muito aqui quando ele faz uma ponte aqui, porque muitas vezes as pessoas falam assim, né, eu já estou muito velho para fazer a transição. Ele fala assim, quem define seus limites cedo demais, jamais entra no fluxo da vida. Sempre está com o freio puxado. Será que não é a gente que cria o nosso freio? Por isso que o Ikigai Flow é um convite para a gente perceber o porquê que nós estamos vivendo nessa vida e como fazer para ter mais sentido e mais propósito através do Ikigai Flow.